E aí, Dudinha, seja muito bem-vinda. Primeiramente, obrigada por estar aqui. E vamos já de cara, que eu já te introduzi, já foi, já aconteceu. O que é o upcycling? Explica aí pra Obrigada, né, por gente. você. Primeiro, obrigada por você ter me convidado, né? Fico muito feliz de fazer parte aí desse novo projeto, a Teia Sustentável, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, a gente já acredita, né? Mas vamos lá, upcycling, né? Eu sou encantada por esse universo, é uma coisa que eu já faço desde muito nova, até sem saber o que que era. Mas a gente precisa dizer que o upcycling, ele é uma técnica, né? Vamos começar por aí, é uma técnica em que a gente reaproveita, ou pode ser uma coisa que iria parar no lixo, alguma coisa que você não quer mais, e a gente transforma em algo novo. É um termo em inglês, né? Então a gente tem um termo hoje em dia em português chamado supraciclagem, mas é muito raro a gente ver as pessoas falando esse termo, então acaba ficando a coisa em inglês, upcycling, um pouco inacessível, né, para algumas pessoas, mas é o que temos hoje em dia que as pessoas já conseguem identificar. Mas esse termo up vem da gente dar um novo valor para aquilo que a gente está transformando. Então, por exemplo, se a gente pensar numa blusa que a gente transforma num pano de chão, será que isso é um upcycling? Não vai ser, por quê? Porque a gente está diminuindo o valor, né? Se era uma blusa, passou a ser um pano de chão, a gente está diminuindo o valor daquilo. Então, aí tem gente que chama de downcycling, mas aí também já vai virar muitos termos, só vou jogar aqui para quem se interessar, pesquisar mais um pouquinho. Agora, no meu caso, que eu pego uma calça jeans, né, que muitas vezes as pessoas me dão porque elas rasgaram, ou porque já não serve mais, então ela já perdeu aquele valor de uso dela, e eu transformo numa bolsa, uma peça que vai ter muito mais valor agora. Aí sim a gente pode dizer que é um upcycling. Nossa, você já chegou com um monte de termo assim que. Olha, o termo em português, eu sempre fiquei pensando como seria. Porque eu Uhum. nunca tinha achado nada especificamente sobre esse termo. Você pode repetir, por favor? Supra o quê? Supraciclagem. Supraciclar. Faz tudo. Não, É. assim, tipo, eu nunca tinha parado para pensar, né? Eu sempre fiquei Uhum. tentando, meu Deus, como é que seria isso? Será que a gente, ao invés disso, utilizaria, sei lá, reuso de material? Como é que isso Sim. se daria, né? E não um termo, assim, traduzido mesmo, sabe? Não, Eu não, acho não que tinha pensado ainda. eu acho que acho que o pessoal mais da América Latina começou a usar, assim, entendeu? Para ir contra, né? Não vou afirmar com certeza, porque eu não tenho essa certeza. Mas, assim, chegou-se a traduzir, né? Porque é muito chato hoje em dia a gente ficar usando muitos termos em inglês, a gente já tem visto várias críticas a isso, mas surgiu essa tradução, mas ainda eu nunca vi, né? Eu vejo muito poucas pessoas falando, eu faço supraciclagem, mas a galera que está ligada no upcycling sabe que tem essa tradução aí, quem sabe a gente também não emplaca de começar a usar Tomara! ela. Tomara, e tomara que esse o podcast seja um veículo também para as pessoas conhecerem. Porque eu Sim, mesma não sabia, eu uso o upcycling porque realmente é um termo mais disseminado, mas só é uhum, acessível para quem é da moda. O que, exatamente. o que é, acaba se tornando um limite, né? Uma barreira para quem quer Uhum, conhecer mais, né? Porque, por exemplo, acho que a maior parte dos brasileiros não fala inglês, então já começa por sim. aí, né? Da É. inacessibilidade do termo em si. E ainda mais, assim, o que é, de onde vem, como se reproduz, sabe? A pessoa não consegue nem falar, né, direito, é up o quê? Acho que fica o up, né, só, mas o resto já embola a língua. Exatamente. Não, e é muito interessante a gente ter agora um termo que realmente traduz essa técnica, porque eu estava fazendo uma pesquisa e eu achei que o desperdício de material têxtil tem duas categorias, que é o de Uhum. pré-consumo, né, no caso, as sobras das produções das roupas, e o de pós-consumo, né, que é a segunda categoria, que são os descarte das peças prontas pelo consumidor após o uso. Que tipo de material que você recebe para fazer as suas peças na Transmodar? Então, principalmente pós-consumo, né? Então, uma roupa que a pessoa já usou, que ela já fez parte da vida dela, do guarda-roupa dela, e aí essa peça, porventura, ou ela estragou,
ou ela parou de servir, ou a pessoa realmente já não combina mais com ela, né? Porque a gente sabe que o nosso guarda-roupa ele é mutável e às vezes algumas peças não fazem mais sentido estar ali. Então eu pego essas peças de pós-consumo. Algumas pessoas me dão retalhos também de tecidos e tudo. Aí eu posso dizer que eu fico até na dúvida se seria um pré-consumo ou um pós-consumo. Eu acredito que pode ser um pós-consumo, porque a pessoa comprou, usou, né? E aí sobrou aquilo ali, né? Mas eu acho complicado a gente falar um pouco sobre pré-consumo, principalmente em marcas grandes, porque hoje em dia a gente já tem modelagens lixo zero, né? Ou modelagens sem desperdício. Então, a gente vê as indústrias tendo esse acúmulo de resíduos, que a gente sabe que tem muito, né? Eu não vou saber os números agora, mas ali no Brás, né, que é um dos polos de moda de São Paulo, assim, é exorbitante a quantidade de lixo que tem, lixo têxtil lá. Então, assim, eu acho que o pré-consumo vem de uma falta de planejamento, entende? Eu concordo totalmente. E nessa pesquisa, eu achei que é estimado que uma única fábrica têxtil pode produzir de 5 a 25% de desperdício de material no pré-consumo em sua produção anual. É Uhum. assim, gente, isso é dinheiro, né? A gente não se Exatamente. toca de que esse desperdício gerado, né? Hoje já existem máquinas de corte que elas diminuem, né? Softwares que você já Vão programa. pensar. Uhum. Exatamente. Eu tô acostumada com o Audaces, mas eu sei que existem outros, né? Que o Audaces eu acho que é mais disseminado aqui no sul e sudeste do Brasil, mas você já programa o encaixe dos moldes para você fazer o corte com o mínimo de desperdício, e você consegue Uhum. utilizar até 98% do comprimento e da largura do tecido, né? Com os Sim. softwares de encaixe e corte. Então, assim, é muito, tendo em vista que normalmente você desperdiça até 25%, né, no pré-consumo, como disse aqui a pesquisa, é Uhum. assim, é um aproveitamento muito, muito, muito maior desse tipo de insumo, né? E Sim. acaba que é dinheiro, porque se você compra isso por metragem, quanto Uhum. você está gastando, né? No caso, ali, investindo um dinheiro que vai para o lixo, na verdade, né? Então, Sim. assim, eu fico com um questionamento. Você acha que, assim, até mesmo esses 2%, né? Vamos dizer que, sei lá, todas as. No mundo ideal aqui, no mundo, né? Todas as indústrias que façam corte de insumos, né, para a indústria da moda, adotassem lá a maquininha para fazer o corte com 2% de desperdício só. Mesmo Uhum. assim, essas empresas deveriam adotar o como é que fala? Supraciclagem. Supraciclagem. Eu acho que o caminho tem que ser esse, né? Porque aí você está falando, né? Eles encaram isso como um desperdício, né? Então, essa parte que eu vou usar e essa parte eu vou jogar fora. E a gente sabe que não existe jogar fora. Você só está trocando o lugar desse material, né? Então, ele me incomoda aqui, eu vou destinar ele para um lugar que ele vai ficar lá. Então, assim, não existe jogar fora. Eu falo que existe um transporte da matéria-prima. Da matéria, né? Mas, no caso, é uma matéria-prima. Por quê? Isso foi o que você falou, né? A pessoa, principalmente tecido, você compra. E aí, o quanto que daquilo ali, né, você realmente está usando? E eu acho assim, eu tenho a minha marca de upcycling, né? E a gente sabe que no corte, principalmente em curvas, nem que seja esse pedaço, eu devia até ter trago o pedacinho que eu estava cortando esses dias, é uma curvinha que fica, assim, um triângulozinho. Mas eu guardo esse triângulozinho porque eu sei que se eu costurar ele em outro triângulozinho, ele vai virar um tecido de novo. Então, assim, por que não a gente desenvolver, eu sempre falo isso, desenvolver um novo olhar para aquilo que já existe, né? A gente precisa cada vez mais disso. Então, assim, eu acho que seria legal que, né, ok, a empresa não quer fazer isso, principalmente que a gente sabe que é separado, né? Então, essa empresa vai cortar, e aí vai mandar para uma facção que mande para essa facção também isso, e aí lá eles vão pensar em formas
de estar utilizando esses retalhos. Porque, cara, assim, o mais básico do mais básico é fazer um forro de almofada, que a gente faz com retalhos também. Então, a gente tem que parar de encarar as coisas como lixo, e sim como matéria-prima para se criar coisas novas. E aí, é claro que a gente vai ter que ter designers. Eu acho que o futuro dos designers da moda vai ser isso, a gente começar a olhar, né, desenvolver isso, desenvolver cada vez mais modelagens que tentem aproveitar o tecido todo, e também, se não aproveitar, porque eu sei, né, pelo que eu faço, eu sei que é impossível aproveitar tudo, eu tento ao máximo aproveitar as peças que eu uso, mas eu sempre vou gerar um retalho, mas aí eu vou pensar alguma coisa com retalho. Imagina se a gente desenvolve uma coleção, que beleza, eu vou fazer essa peça, essa peça, essa peça, e com os retalhos eu vou fazer aquela peça. Pronto, entendeu? A gente já Exatamente. resolveu uma parte do problema. Eu acho que isso é uma super solução, assim, na minha cabeça, quando eu for criar, né, uma coleção física, porque o que eu faço hoje é desenho e tal na faculdade, né? Uhum. Mas eu fico pensando muito nisso. E até mesmo os retalhos das peças únicas que eu faço na faculdade, eu guardo. Assim, eu ontem encontrei um pedacinho pequenininho também, um micro quadrado, sabe? Mas eu falei, não, cara, eu vou guardar, porque às vezes serve até para fazer teste de tingimento, por exemplo, sabe? Pelo Sim. menos eu utilizo dessa maneira. Mas o que eu já escutei, assim, da indústria é que a técnica do upcycling, ela não foi adotada ainda porque se demora muito tempo para construir peças de upcycling, né? Foi essa a desculpa. E que as pessoas não têm tempo ou não vão querer consumir, ainda não é um público muito, né, assim, não muito educado para consumir roupas de upcycling. Só que, por exemplo, recentemente, se não me engano, eu posso estar falando, inclusive, a marca errada, mas eu acho que foi da Gucci, que eles fizeram pequenininhos mesmo, eu não sei dizer se é de upcycling, mas retalhinhos pequenos, um colocado sobre o outro, né, fazendo a colcha de retalhos da vovó, que todo mundo tem preconceito, né, que é coisa de vó, o famoso patchwork, e tá lá lindo, com arremate aquela... Ai, gente, esqueci o nome daquela máquina que costura malha agora, esqueci. Enfim, e a calça fica maravilhosa, super estilosa, com os retalhinhos. Eu espero, sinceramente, que eles tenham feito realmente de upcycling aquela calça, porque não faz o menor sentido fazer isso diferente, né? Tendo em vista a produção que eles têm. Mas, assim, a calça ficou maravilhosa, super combinou, acho que foi da Gucci mesmo, porque me lembra um pouquinho o Agostinho Carrara, então acho que foi da Gucci. Tem um meme disso, tá, gente? Se você não conhece, vai lá procurar meme Agostinho Carrara Gucci, que muita cara do Agostinho Carrara. Certeza. Certeza, esse designer novo que tá na Gucci agora, com certeza. Mas é realmente isso, assim, sabe? Das grandes, e grandes mesmo, sabe? Pensarem em alternativas e linhas de upcycling, porque não tem mais como a gente direcionar isso para aterros sanitários, infelizmente, fazer como, né, a nossa querida Coach, que é uma marca americana, se não me engano, Coach NY, né? Coach New York. Saiu agora um escândalo, não sei se você ficou sabendo recentemente, que acharam uma pessoa, enfim, ela tem até o perfil certificado, ela mexe em caçambas de lixo nos Estados Unidos, porque o americano tem essa mania, né, essa péssima mania de jogar objetos e coisas no lixo, descartar muito rápido. E pela política interna das grandes boutiques, eles estragam deliberadamente as peças e eles jogam fora. Literalmente, foi isso que aconteceu. Ela achou as peças estragadas na caçamba de lixo atrás da loja, isso em Chicago, se não me engano, e começou a filmar, e, enfim, o vídeo está estouradíssimo no TikTok. E na Coach, eles têm uma política de você não jogar fora e você entregar a peça para ser resgatada, né? Para ser consertada. E aí, agora, segundo a menina, não sei que fim deu sobre isso. A Coach até
falou que, enfim, tinha sido um engano, que não sei o quê, porque eles já estão há um tempo com essa política de sustentabilidade para você não jogar fora. E, enfim, não, ela falou que iria entregar para eles poderem consertar, mas é muito comum, tem outras marcas que aconteceram isso há anos atrás, de incinerar peças e tal. E eu fico pensando, gente, como é que, como é que é em termos de descarte? Porque esse esse, quer dizer, o deles não chega nem a ser pós-consumo, porque eles não deixam, né? De pré-consumo, porque eles fazem isso para proteger a marca, né? Tanto para pessoas das classes que não sejam do público-alvo deles acessarem esse tipo de produto, que é muito caro, né? Uma bolsa da Coach sei lá, $800 para cima. Então, como é que é isso? Porque a gente, no Reino Unido, eles geram 140 milhões de libras esterlinas em resíduo têxtil. Isso é, assim, um conglomerado de países ali, né? É muito resíduo, não é lixo, sabe? Como você tem pensado de maneira a, assim, tentar educar o seu consumidor para trazer essa pessoa mesmo? Olha, você tem uma peça. Como é que tem sido essa sua comunicação? Tem sido um tanto, né, de puxar assim, falar, olha, tem esse problema aqui, ou sei lá, como é que você tem feito isso? Então, eu falo muito do que a gente comentou antes, da gente tentar desenvolver novos olhares, né? Então, assim, no caso das pessoas que me seguem, que me acompanham, eu acabo mostrando muito as transformações que eu faço nas minhas peças ou em coisas que as pessoas pedem. E foi até engraçado você comentar isso, porque eu estou agora fazendo uma fantasia para uma menina que ela me procurou para eu fazer e tal. E ela queria que eu fizesse um boné e um rabo, né, de um personagem que ela vai vestir agora para o Halloween. E assim, com certeza, eu lembro que ela estava procurando costureiras quando me indicaram, e aí eu comentei com ela, eu falei, olha, eu trabalho com reaproveitamento, né? Então, assim, para mim não faz sentido eu trabalhar se não for dessa forma. Eu não vou ser a pessoa que vou numa loja de tecido comprar tecido para fazer as minhas peças. Então, eu falei para ela, eu trabalho com reaproveitamento e eu tenho peças aqui que a gente pode fazer essa fantasia para você. Então, eu reaproveitei um boné que eu tinha aqui na minha casa, umas roupas que estavam sem uso, e eu fiz aquilo para ela, uma coisa que eu tenho certeza que ela não teria pensado. Então, assim, eu acho que você até comentou muito isso com a Gisele, mas não adianta mais a gente só falar, a gente tem que fazer, né? Então, eu acho que realmente é mostrando através dos nossos exemplos, mostrando ideias para as pessoas e trazendo isso para a vida delas. Assim, a prática do upcycling, sem esse termo, é uma coisa que as pessoas já fazem há muito tempo, né? Então, assim, passava a peça do irmão para o filho, do irmão para o irmão mais novo, enfim, corta, né? A coisa de cortar uma calça em short ou em bermuda, isso desde que eu me entendo por gente, sempre aconteceu. Então, assim, já era isso é um upcycling básico, né? Era uma calça, se transformou num short. Então, eu acho que em termos de Brasil, as pessoas estão muito próximas dessa forma de pensamento, né? Até porque nós somos completamente diferentes dos americanos, a gente está vivendo um momento aí de muita vulnerabilidade e cada vez mais, eu acho assim, não vou dizer que eu fico feliz pelo que a gente está vivendo, mas eu digo que é em situações limite que a gente começa a repensar os nossos hábitos. Então, assim, se estivesse tudo bem, né? Ai, todo mundo, a economia maravilhosa, né? Sem pandemia, vários empregos, a gente não estaria, provavelmente, talvez, conversando sobre isso, né? A indústria da moda estaria girando aí, a gente não precisaria estar pensando nesse tipo de coisa. Mas aí a gente está tendo cada vez mais desastres climáticos, cada vez mais o planeta mostrando que não dá para a gente viver da forma que a gente está vivendo, e a gente precisa pensar em soluções. Com relação às marcas, né, que você falou, me espanta, não, me espanta por um lado, né, mas como a gente já ouviu tanto falar sobre isso, a gente está acostumado, né? Então, eu lembro muito do caso da Burberry, que incinerou vários produtos, e inclusive eu estava revendo essa matéria esses dias, e assim, o valor da marca aumentou,
depois de fazer isso. Então, assim, é uma coisa muito estratégica, né? Tem uma maldade nisso aí. Mas eu acho que, novamente, é uma falta de planejamento, porque é sinal de que você está fazendo mais produtos do que você vai vender. Então, a gente precisa ter um alerta nessa demanda, né? Do que você pretende. Claro que a gente sabe que é uma conta difícil de acertar, mas, assim, você precisa ter em mente quanto que você mais ou menos vai produzir com base no que você acha que as pessoas vão consumir. E essas marcas têm número, né? Elas sabem mais ou menos quanto que elas vendem. Uma coleção, outra que vai ser estourada e talvez vai vender mais. Mas e aí, beleza, você faz eu acho que você faz um lançamento, se tiver muita demanda, você manda fazer mais, entendeu? Não dá para a gente ficar só produzindo, produzindo, produzindo. Ah, não vendeu, agora a gente queima, a gente estraga. Sabe? Que pensamento é esse? Não dá para a gente continuar dessa forma. E eu acho que essas marcas têm muita responsabilidade nisso, sim. Eu lembro de ter visto muito nas semanas de moda começarem a realmente usar o upcycling, de tecidos que já estavam parados, principalmente por conta da pandemia, né? Que as pessoas não puderam ficar comprando mais tanta coisa. E aí você volta a olhar para aquilo que você já tem, né? Então, eu acho que as marcas grandes precisam muito fazer isso, porque elas, a gente sabe, né? O fenômeno da moda que começa aqui e vai se dissolvendo. Então, precisa começar lá em cima para ir se dissolvendo. Só que a gente está tendo um movimento um pouco contrário, né? Veio de baixo, né? Veio das pequenas marcas, veio dos pequenos empreendedores. Agora teve uma apropriação das grandes, e eu espero que cada vez mais para umas lojas, né, de departamento, e enfim. Tomara, assim, de verdade, porque não dá mais. Ainda mais as de departamento que tem um volume muito alto de produção, né? Exatamente. Acaba que de alguma maneira as grandes marcas, né, as de alta costura, Uhum. elas produzem números limitados, né? Apesar de ainda assim ser a mais do que sai, né? Que foi o caso da Burberry, Uhum. é o caso da Coach agora. Mas, e assim, concordo totalmente que tudo é planejamento. E uma coisa ainda está, assim, engatinhando, que eu tenho falado com as marcas que eu mentoro, é sobre eles pensarem na possibilidade de ter produtos, né, sob demanda. Porque, assim, Uhum. eu acho que uma coisa que você falou do planejamento, eu acho que principalmente essas marcas que mexe muito com o desejo, uma Chanel, uma Gucci, uma Prada, né, por exemplo, é possível dessas marcas fazerem produtos sob demanda, porque a pessoa Uhum. não vai desistir de comprar uma Chanel de US$ 5.000, Com certeza. sabe? É Uhum. completamente diferente de você estar uma compra de impulso. Você passou em frente a C&A, você viu um top que você gostou, você vai comprar porque ele custa R$ 30. É completamente diferente você Sim. investir numa bolsa Chanel de 5.000. Então, por que não essas empresas, elas passaram, não passem a produzir sob demanda, né? Porque elas acabaram adotando o pronto para vestir, né? Que é o prêt-à-porter, ready to wear. Então, assim, por que não, sabe? Voltar um pouquinho, dar uns passinhos para trás. E, poxa, eu tenho tantos clientes, e tantos clientes que não se importariam em, sei lá, esperar Sim. um mês para eu produzir a bolsa, e eu não vou estar gerando desperdício, e assim, né? Eu acho que eles já pagam de uma maneira justa os funcionários, né? Porque, de fato, as peças são produzidas em países É de primeiro outra dinâmica. mundo, é Uhum. outra dinâmica, é. Então, assim, eu fico pensando nisso, sabe? Por que não já adotar esse modelo sob demanda, sabe? Que tá Eu acho. vindo Uhum. Cada vez e mais, né? é, e eu acho Não, que agora vai engraçado, ser. o que você foi falando, eu comecei a pensar muito assim. Eu não tenho certeza se é nas empresas de carro, mas assim, você não tem mais os carros prontos, você tem as peças. Quando a pessoa compra, aí você faz. Então, é um modelo que pode ser adotado, né? Isso, você já tem mais ou menos ali a ideia dos aviamentos que você vai usar, do tecido que você vai usar. Pô, beleza, a pessoa comprou, né? No caso dessas marcas de luxo que são caríssimas, a pessoa comprou, você manda fazer. E detalhe, com o avanço da tecnologia que a gente tem, dessa coisa realidade virtual, sabe? O 3D, a gente pode mostrar como que, assim, não no meu caso, mas essas marcas, É, elas podem mostrar como que esse produto vai ficar sem a pessoa ter
não saber, né? Tipo assim, vai achar que aqui é o produto, não vai achar que é uma artificialidade da tecnologia. E beleza, você vai ter essa imagem de desejo, você vai conseguir mostrar como que é esse produto, mas sem ele realmente estar pronto. Então, eu acho que são duas coisas que as marcas podem adotar, né? Esse pronto para fazer, né? E também usar essas tecnologias para... É isso, você vai criando os produtos, eu acho que é até muito inteligente, que você vai tendo uma reação com o público, né? Você pode projetar um produto lá no protótipo do 3D, da realidade virtual. Vamos ver na prática se ele vende, quantas pessoas vão comprar. E aí a gente manda produzir. A gente tem que aproveitar isso tudo que está acontecendo aí para ter novas práticas mesmo. Exatamente, novos acessos à tecnologia e pensar que, assim, não, assim, prototipar, infelizmente, assim, ao meu ver, ainda é uma coisa necessária, né? Você ter o protótipo e tal. Mas, assim, de fato, para ver se na realidade vai dar certo, né? Não na impressora 3D, porque na impressora 3D você coloca lá e beleza, sai do jeito lá e tal. Mas aí é necessário também o profissional de moda estar preparado no AutoCAD, 3D, ter, né, outras coisas. Sim. E é super relevante a gente abraçar essas novas tecnologias, né? Mas para quem não tem acesso, tipo eu e você, as pessoas que eu atendo, eu acho que, assim, já é possível, sabe? Porque eu vejo você estava falando, porque eu não consigo fazer isso. Eu acho que você já faz, Duda, na verdade, de mostrar como é que é o seu processo, sabe? Eu te acho muito transparente, tudo, assim. Então, todas as marcas, eu acho que deveriam adotar a transparência e mostrar como faz tudo, sabe? Até mesmo o brinco que você está usando, né? Que a gente está aqui no vídeo, você está escutando a gente, mas a Duda está com um brinco que ela utilizou pedaços de linha. Explica aí você. Então, a gente sabe não, né? Mas assim, quem costura sabe que você tem que deixar sobras de linha, né? Quando você passa na máquina de costura, você precisa deixar uma sobra de linha para começar a costurar, porque senão a linha vai embora e você não costura nada. Então, a costura em si, ela já vai gerando várias linhas, né? E sempre me incomodou. E como eu trabalho com roupas usadas, eu preciso descosturar essas peças, até para aproveitar praticamente a maior parte do tecido, né, que eu tenho disponível ali. Então, eu tenho muita sobra de linha, tanto das peças quanto da costura. E começou a me incomodar, né? Porque eu falei, pô, isso aqui eu vou jogar fora, né? A um longo prazo, isso aqui vai ser um volume enorme. E a gente sabe que linha, principalmente, é feita de poliéster, a grande maioria. Então, é plástico, né? Uma coisa que não vai se degradar nos próximos aí 100 anos. Então, eu resolvi 400 anos. desenvolver 400, né? Porque cada um fala um número, mas cada um fala, mas, enfim, o brinco, eu coloco... É uma coisa bem simples, né? Eu coloco todas as linhas aqui dentro. Isso é um plástico também, tipo daqueles de fichário que a gente tem, que coloca as folhas dentro. Então, eu estou reaproveitando tanto o plástico do fichário, e aí eu coloco as linhas aqui dentro e faço uma costura. E aí a gente tem um brinco. Da sobra, da sobra, da sobra. Porque isso não existe mais. Isso aqui é um descarte. Para mim, não existe mais isso, entendeu? Quanto mais eu puder aproveitar tudo, ou eu possa destinar para quem aproveite, porque eu acho que é isso. As marcas que vão surgir agora vão ser para solucionar esses problemas que as outras marcas têm e talvez não deem conta de administrar. E tudo bem, mas assim, que cada vez mais venham pensando pessoas para estar solucionando esses problemas que a gente tem. E isso que não tem como, não existe descarte, né? Não existe jogar fora. Não existe planeta B. O aterro sanitário está cada vez mais crescendo, né? Porque não sei se as pessoas sabem, mas os aterros eles são cavados. Então a gente vai literalmente é por isso que é aterro, né? Enterrando os resíduos, né? Então, assim, eu estava até vendo agora há pouco uma reportagem que Gana é um país da África Ocidental que recebe roupas de segunda mão e o mercado que tinha lá de roupa de segunda mão ele está sendo destruído porque as roupas que estão sendo enviadas para lá são roupas de fast fashion. E são coisas que as indústrias, né, as marcas de fast fashion não pensam em como as pessoas descartam as peças deles. Sendo que, assim, quando a gente traz aqui para uma realidade Brasil,
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala que quem produz e quem descarta é responsável, todas as pessoas, né, todos os objetos, todos os agentes relacionados ao resíduo são responsáveis pelo descarte do mesmo. Então, acho que a gente tem que caminhar para uma política eficaz, que, de fato, fiscalize e multe indústrias, indivíduos, né, todos os âmbitos da sociedade, para que a gente tenha melhores tratamentos acerca desses resíduos. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso no Rio de Janeiro, não é nem no Brás, né, como você falou antes, tem uma única marca que eu conheço, ela descarta mensal 60 toneladas de resíduo têxtil. Nossa. Gente, um caminhão, né? Ou mais. É muita coisa, sabe? Assim, é impensável essa quantidade de resíduos têxteis que está indo para aterro sanitário sem tratamento. Sem tratamento, exatamente. Sabe? Então, assim, a gente tem que realmente ir disseminando, jogando a sementinha ali de gente. Não dá para... o pano de chão não é no lixo. Você tem que ver em que lugar que você... Quando ele se desfaz todo, né? Que aí não tem mais como usar, né? Como você falou anteriormente, o downcycling. A gente tem que pensar para onde vai isso, né? Não dá para jogar. Aí tem que reciclar, né? Aí tem que reciclar. Pois é. Mas também... Isso que você falou, a gente está falando muito de pós-consumo, né? E as marcas não estão interessadas, as marcas querem o consumo. O que a pessoa vai fazer depois com aquilo ali já não é do interesse dela. E é o que a gente está precisando mudar, né? E eu tenho tentado aí investir e justamente tentar trabalhar com as marcas. Alô, marcas! Por favor, gente. Exatamente. Contratem a Duda. A gente pensar juntos o que a gente vai fazer depois que a pessoa consome a sua peça. Porque isso é responsabilidade da marca e também de quem usa. Mas se a marca tem, beleza, você traz para cá de volta, como foi muito com a Coca-Cola, né? As pessoas, era isso, ninguém ficava com a garrafa da Coca-Cola, a gente sabia que ia voltar, então você devolvia. E a gente está precisando ter isso nas marcas de moda também. Você não quer mais a sua peça? Volta, e aí a gente tem uma parte de segunda mão, de peças que talvez estejam boas, ou a gente vai pensar numa coleção de upcycling, com as coisas que já, porventura, estragaram alguma parte, mas ainda a gente consegue reaproveitar outras. Mas, assim, a gente precisa pensar sobre isso. Não tem como a gente, beleza, eu vendi agora, ó, não é mais problema meu. E os brechós estão surgindo com uma forma de combater isso, né? Porque os brechós são feitos todos de roupas usadas e as marcas, eu acho que também tinham que estar fomentando aí esse movimento. Porque verdade. elas que estão colocando. Quem coloca tem que pensar sobre isso. Alô, logística reversa, pessoal. Vamos pensar. Upcycling faz parte disso. Exatamente. E, Duda, qual é o maior desafio que você tem encontrado trabalhando com o upcycling? Então, eu acho que primeiro as pessoas saberem do que se trata, né? Porque é até engraçado, eu tenho uma amiga que ela comprou uma bolsa comigo quando eu estava bem começando ainda, eu estava fazendo ainda sobre demanda, né? Hoje em dia eu faço em pequenos lotes de 10 peças, uma coisa bem enxuta. E aí eu não sei o que eu acho que eu comentei com ela, não sei o que é de upcycling, ela, eu nem sei o que é isso. Aí eu fiquei, nossa, mas você já comprou comigo. E a sua bolsa é um upcycling. E aí ela ficou meio assim, sabe? Então eu acho que isso, primeiro as pessoas saberem do que se trata, então a gente precisa, eu acho que é um trabalho até assim maçante, a gente tem que estar o tempo inteiro falando da importância, do que é, do porquê que a gente está fazendo, né? E aí, depois disso, incentivar, né? Então, as pessoas saberem o que é, incentivar as pessoas a estarem fazendo isso, mas também entender o valor desse trabalho, porque, infelizmente, a gente hoje em dia vive num modelo de moda que a moda se tornou muito acessível, e isso é ótimo, mas esse acessível não corresponde ao preço que as coisas realmente custam, né? Então, é isso. Para uma roupa estar sendo muito barata, é porque alguém não está recebendo justo. E aí, o upcycling, como ele vem numa coisa super artesanal, então, assim, várias marcas que eu conheço
cada peça é feita uma a uma, né? É descosturada, é cortada, é costurada, aquilo ali a gente sabe que vai ter um valor maior. Então, eu acho que o grande desafio do upcycling é conseguir chegar nas pessoas, elas entenderem o que é aquilo ali e elas darem realmente o valor. E o valor, assim, é monetário, né? Porque as pessoas precisam sobreviver, a gente vive com base aí no dinheiro. Então, assim, as pessoas têm que entender esse valor desse trabalho. Infelizmente, acaba esbarrando nisso, não vai ser acessível, né? Todo mundo pode pagar. Então, assim, como fazer o upcycling tá fazendo parte do dia a dia das pessoas, mas sendo de uma forma sustentável aí para todo mundo, né? Para quem está produzindo e tanto para quem está consumindo também. E estamos quase chegando ao final desse episódio, galera. Muito rápido, né? Muito rápido. E aí, como um recado final, Duda, o que te inspira a prosseguir trabalhando com isso? Assim, eu te acho uma pessoa muito inspirada, mas fale para nossos ouvintes. Cara, eu acho que, assim, para mim, é o que faz sentido, sabe? Eu lembro muito, a minha mãe costuma falar muito, e eu não vou saber dizer exatamente se foi pela escola, se foi pelo quê, mas eu acho que a educação ambiental sempre esteve presente, desde a minha infância. Então, assim, sabe aquelas coisas bobas, mas a minha mãe diz assim, tipo, eu tava escovando o dente com ela, eu ia lá e fechava a torneira. Eu ficava, pô, apaga a luz, entendeu? E foi uma coisa que foi me acompanhando, na minha vida. E aí é isso, né? Eu sempre ia. Eu sou a filha caçula, né? Da família. Então eu era a pessoa que ganhava tudo de todo mundo, né? Todas as minhas roupas eram roupas das minhas irmãs e tudo. E aí eu encontrava nessa forma de transformar as roupas que eu tinha para elas ficarem um pouco mais com a minha cara. Depois que eu fui ficar mais velha, eu fui estudar moda, eu falo assim, eu encontrei um propósito para algo que eu já fazia sem muita consciência, né? E eu acho que o que me mantém inspirada é isso, assim, pensar que a minha criança estaria muito feliz com o caminho que eu estou seguindo, eu acreditar muito na causa, eu ver muito valor no que eu estou fazendo e ver que é possível, né? Eu acho que o principal é isso, é ver, a gente sabe o problema e a gente vê que é possível ter uma solução. Então, eu acho que é isso que me motiva realmente a continuar. Não é fácil, mas eu, assim, pode não ser a minha atividade principal, mas eu acredito que é uma coisa que eu vou continuar fazendo assim pro resto da minha vida, sabe? Duda, ninguém falou que seria fácil, como diria Coldplay. Mas a gente Pois segue é. aí no propósito, porque eu costumo falar isso com meus mentorados. Marca nenhuma, absolutamente nenhuma, vai existir, vai continuar existindo, independente de legado, de nada, assim. Se elas não tiverem propósito, se elas não estiverem agindo por uma causa maior, sabe? Sim. Não existe mais marca nenhuma, e não é só de moda, tá? É qualquer coisa. Então, assim, muito obrigada por nos inspirar a continuar e saber que tem pessoas como você por aí, com marcas na rua, com um propósito, com uma coisa que vai além de seu próprio umbigo, sabe? Porque não tem mais cabimento não olhar mais para o coletivo. Muito, muito, muito obrigada. E é isso. Obrigada a você. E seguimos juntos, né? Porque sozinho ninguém faz nada. Então, a gente precisa ir cada vez mais aí dessa força coletiva. Então, seguimos juntos aí, trocando ideias e pensando em soluções, porque é isso que a gente está precisando agora. E nos inspirando a cada uns aos outros. Obrigada, Rai, por ter feito parte desse episódio. Adorei nosso papo. Ai, Quem que sabe a gente não bom. continua conversando mais aí. Pois é, eu acho que você vai vir de novo, hein? Vamos ver. Segunda Então, temporada aí. tomara. Gente, se você escutou até aqui, para saber mais, não se esqueça de seguir Três Gracas Projeto e a Transmodal, lógico. Beijo! Beijo, gente. Obrigada por terem ouvido.